Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Iremos trabalhar dois temas importantes para a finalização da nossa disciplina: empatia e técnicas de comunicação. Para isso, precisamos abordar assuntos que interferem diretamente no trato e relacionamento com as pessoas, subordinadas e superiores, como a relação com o poder, o exercício da liderança, a capacidade de ouvir e a questão de ética. Para começarmos, gostaria de provocar uma reflexão. Você sabe liderar pessoas? Pensando de uma forma simplória, a liderança poderia ser entendida como o ato de indicar a alguém um caminho ou solução para uma determinada questão. Porém, caros cursistas, trata-se de algo mais complexo. No ambiente corporativo, é possível encontrar diversos estilos de liderança nas equipes. Existem aqueles mais liberais, outros autoritários. Alguns gostam de construir laços mais próximos com seus comandados. E existem aqueles que apenas delegam funções. Essas diferenças ocorrem pelas variadas personalidades, níveis de formação e estilos de cada um. Não é possível apontar qual é o melhor estilo para liderar uma equipe. Dependendo das tarefas realizadas, da necessidade atual da organização e o ritmo de serviços, um estilo de liderança pode se encaixar melhor do que outro, dependendo de todo o contexto. Contudo, invariavelmente, qualquer que seja o estilo, a função do poder será exercida. Mas o que é o poder? Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Poder é um termo que se originou a partir do latim possum, que significa ser capaz de, e é uma palavra que pode ser aplicada em diversas definições e áreas. Segundo a sociologia, poder é uma habilidade de impor a sua vontade sobre o outro. E existem diversos tipos de poder: o poder social, o poder econômico, o poder militar, o poder político, entre outros. Alguns autores importantes que estudaram a questão de poder foram Michel Foucault, Max Weber, Pierre Bernaud. As principais teorias relacionadas ao poder são a teoria dos jogos, o feminismo, o machismo, o campo simbólico e muitos outros. Para a política, poder é a capacidade de impor algo sem alternativa para a desobediência. O poder político, por exemplo, quando reconhecido como legítimo e sancionado como executor da ordem estabelecida, coincide com a autoridade, mas há poder político distinto desta, como acontece nos casos das revoluções ou nas ditaduras. Na área organizacional, que é o nosso foco, há chefias que têm o poder porque foram contratadas. Trabalho prescrito, organizado, em forma de contrato. Mas no cotidiano da empresa, a pessoa não tem o perfil para tal função de poder e acaba se eximindo de suas tarefas. Esse sujeito que tem a função de coordenar, mas não tem o perfil, é conhecido de o chefe que não sabe mandar. Não tem a participação da equipe em suas solicitações e o setor acaba por ter sérios problemas em decorrência desse fato. O autor Robbins questiona quais seriam as bases do poder. O que se faz necessário ao indivíduo e quais são as características que ele tem que apresentar para influenciar os demais. O autor apresenta algumas bases como: a primeira das bases é a coerção. O poder exercido sob o jugo do medo,
intimidação, usando de força para controlar as pessoas, ao uso de sanções físicas, gerando frustrações, desmotivação e muitas vezes leva ao adoecimento ocupacional. Aqui a pressão sobre o sujeito é muito grande. A segunda base é o fator da recompensa, onde a submissão dos funcionários é conquistada através de premiações, recompensas que valorizam o interesse em alcançar os objetivos previamente determinados. Aqui existe sim uma motivação através de vários privilégios, promoções, e isso acaba gerando um caráter diferencial entre os demais setores e demais funcionários. A outra base é a legitimidade. É o reconhecimento de alguém, que alguém recebe em decorrência de sua posição hierárquica formal na empresa. Outra base muito interessante é a questão do talento. Trata-se de quando a pessoa está no comando, exercendo uma função de poder e apresenta aptidões e habilidades específicas para aquela tarefa e cargo, tendo nesse momento uma capacidade de agregar em torno de si as pessoas, os projetos e também os resultados. E por último, a referência como base. A pessoa apresenta recursos, perfil ou traços desejáveis. Por consequência, produz nos outros certa admiração, respeito. E aí a equipe que está sob a chefia, submissa a esse sujeito de poder com a base da referência, toma muito mais as metas que precisam ser alcançadas por respeito e consideração pelo que o sujeito representa, pela referência. Mas por que as pessoas são indicadas para exercerem cargos de poder? E como o utilizam nos ambientes organizacionais que estão envolvidos? É preciso levar em consideração alguns aspectos, como preparo técnico ou tecnológico, conhecimento, interesses pessoais, formação acadêmica e muitos outros. Os trabalhadores podem estar ou não em conformidade com o modelo de gestão de poder e estes, segundo Wagner e Hollenbeck, reagem de 3 formas bem distintas. São elas: obediência, identificação e internalização, como veremos a seguir. Funcionários que reagem por obediência se conformam, se adaptam às diretrizes para evitar punições ou algum outro desconforto, contratempo no trabalho. Já os trabalhadores que reagem por identificação com a gestão de poder o fazem porque aceitam, concordam com as metas e padrões estabelecidos para atingir aquelas metas previamente estabelecidas pela empresa. E por último, a forma de internalização ocorre quando as pessoas adotam comportamentos e atitudes de outros para satisfazer suas necessidades. Líder e liderança. Será que estamos falando da mesma coisa? Ser líder quer dizer exercer liderança? Vamos entender melhor sobre esses dois conceitos. O que é liderança? Liderança é a capacidade que algumas pessoas têm de influenciar o grupo com o qual trabalham e juntos buscarem os objetivos do setor, da equipe, do grupo ou do time. Liderança não está relacionada somente ao cargo, mas está muito mais vinculada à cooperação das outras pessoas do setor. Então podemos perguntar: o que é um líder? O líder nato é a pessoa que apresenta características pessoais, profissionais, técnicas, culturais em consonância com a equipe e com a empresa. Pode-se apontar habilidades como empatia, saber ouvir, flexibilidade, paciência, persuasão e etc. Líder é a pessoa em que os demais confiam e se sentem bem com suas palavras e ações.
O ideal seria que a chefia apresentasse também características de liderança, pois haveria a união do conhecimento teórico e técnico do chefe com a visão mais humanizada e ponderada de um líder. Cada líder irá atuar conforme seu padrão de personalidade. Spector define que o estilo de liderança é um conjunto de comportamentos que representam um enfoque na forma de lidar com os subordinados. É importante refletirmos sobre isso. E sendo assim, se pode encontrar 3 estilos bem diferentes de liderança. O primeiro estilo trata-se do líder autocrático, mandão. É aquele que centraliza o controle dos processos e das pessoas. Dificilmente consegue delegar ou dividir e acaba tomando sobre si todas as tarefas e responsabilidades. O segundo estilo é o líder democrático, é o líder participativo, que faz o perfil mais mediador, utilizando da conciliação, buscando sempre o diálogo e decidindo em conjunto, o que favorece a divisão da responsabilidade de forma mais igualitária. Em terceiro lugar, seria o líder laissez-faire, que é a expressão de origem francesa que significa deixar fazer, deixar passar ou ir. Aqui, o líder praticamente não decide, ele delega aos outros esta função e simplesmente deixa o procedimento solto, até que os demais acabam por ficarem perdidos, pois não há coordenadas nem parâmetros estabelecidos de ação. Vamos abordar um tema muito importante nas relações humanas, principalmente nas organizações. A empatia pode interferir nas relações de trabalho, e saber lidar com essa questão é muito importante no ambiente corporativo. Estamos caminhando para um mundo cada vez mais complexo, e isso não é novidade para ninguém. Essa complexidade, proporcionada pelo aumento da velocidade das mudanças, também afeta a forma como interagimos com as pessoas. O que seria a empatia? Albrecht afirma que a empatia existe no contexto de qualquer forma de interação entre seres humanos. Empatia é o sentimento de afinidade, a inclinação para ir com outra pessoa e em direção a ela. O oposto da empatia é a antipatia, que constitui uma sensação de alienação em relação a outra pessoa e uma inclinação no sentido de opor-se, afastar-se dela, desse outro. Mas você deve estar pensando, como é difícil se colocar no lugar de outra pessoa. É verdade. Temos essa dificuldade e é preciso que nós observamos tudo o que acontece com o outro ao nosso redor por um outro olhar, por um outro prisma, e não simplesmente julgar o outro pelo critério pessoal. Encontramos pessoas mais empáticas do que outras. Sua origem, a empatia, está associada à infância que o indivíduo viveu, onde desde pequeno o contexto social dos pais e da primeira família, até mesmo da escola, se preocupavam em passar uma relação de compartilhar, de dividir as tarefas, de que o espaço individual termina onde começa o coletivo. Lidar com as emoções não é um processo fácil, ainda mais quando se trata do outro. As emoções são contagiosas, ou seja, são transmitidas e captadas pelos outros a todo momento. Mau humor, alegria, satisfação, nervosismo, cooperação são expressos nos nossos comportamentos, na nossa face, na nossa forma de reagir, e que acabam por interferir e influenciar as emoções e comportamentos dos outros.
As empresas competitivas já se conscientizaram que não é possível negar as emoções nos ambientes de trabalho. A gestão de conflitos busca descobrir a origem e as consequências dos desentendimentos e quanto isso compromete a motivação, a produtividade e o crescimento pessoal e profissional dos seus funcionários. O uso da empatia não é uma técnica fácil. Conhecer um pouco mais sobre a história de vida de seu colaborador ou do seu chefe, buscar informações sobre seus sonhos e desejos, ouvir de forma verdadeira e apoiá-los nos momentos de dúvidas e tomadas de decisão, são os passos propostos pelo programa Empatia em Ação. A aplicação da empatia no dia a dia profissional deve ser feita respeitando o tempo de cada um. E a palavra para alcançar os objetivos pretendidos é persistência. As relações entre duas pessoas não mudam drasticamente de um dia para o outro. Esse é um trabalho que deve ser feito constantemente e essa mudança deve ser verdadeira, pois todos nós acabamos identificando quando estão querendo nos manipular. Após a identificação de pontos de melhoria e da definição de planos de ação para atingir um melhor equilíbrio, iniciamos a interação com as demais pessoas, através dos módulos: empatia cognitiva e emocional, orientação para servir e foco no desenvolvimento. Empatia cognitiva e emocional trata-se de propor a utilização de ferramentas que permitem conhecer um pouco mais as pessoas do nosso convívio, começando a construir conexões um pouco mais profundas. A principal ferramenta desta fase é a escuta ativa. Já orientação para servir apresenta teorias sobre necessidades, desejos e motivações humanas e como podemos utilizá-las para ajudar as pessoas a extrair o melhor de si. Já o foco no desenvolvimento auxilia no aprimoramento da leitura sobre poder e influência e como é possível utilizar esse conhecimento para a conquista de nossos objetivos. Assim como apoiar as pessoas de nosso relacionamento a traçarem metas para a conquista de seus objetivos. Já a empatia e seus desdobramentos influenciam diretamente na capacidade de relacionamento, na liderança e principalmente na eficiência da comunicação dentro de uma organização. A comunicação, diga-se de passagem, é o nosso próximo assunto, caros cursistas. A comunicação empresarial pode ser compreendida como um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade junto ao seu público de interesse ou junto à opinião pública. Entretanto, a comunicação interna é de extrema importância dentro de uma organização. Ela pode agilizar os processos e aproximar as pessoas, como também pode fazer o contrário. A comunicação dentro das organizações, quando feita de forma distorcida ou mal repassada, pode gerar muitas falhas, pode gerar transtornos e acabar dificultando o alcance das metas e objetivos. Mas o que seria comunicação? No dicionário Aurélio Buarque, comunicação é, abre aspas, fazer saber, tornar comum, participar, fecha aspas. Para Robbins, a comunicação tem 4 funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, expressão emocional e informação. Dentro do processo de comunicação organizacional, é preciso que existam alguns elementos básicos. Robbins descreve nos seguintes termos: emissor, receptor, mensagem e código, e nós também temos o feedback.
Emissor é aquele que é a fonte da informação ou da mensagem. O receptor é aquele que vai receber aquela mensagem ou então aquele código. Mas é preciso ter um canal de comunicação. E esse canal, na maioria das vezes, parte do emissor para o receptor. Essa mensagem precisa de uma codificação. Essa mensagem precisa ser entendida pelo receptor, para que, na hora que ele tiver acesso a esse conteúdo, ele possa dar ao sujeito emissor um feedback correspondente àquele conteúdo. É a partir desse feedback que esse emissor vai ter condições de entender se a mensagem ou o código que foi passado ao receptor por esse canal foi bem percebida, foi bem entendida. Por isso que nessa comunicação nós temos a comunicação por dois modos, por duas direções, o emissor para o receptor e também do receptor para o emissor. Por isso que é importante nas organizações esses códigos responderem a um padrão de comunicação. Esse padrão garante ao receptor e ao emissor uma comunicação mais eficaz, evitando situações que podem prejudicar a comunicação, como, por exemplo, o que nós chamamos de ruídos na comunicação. É quando esse emissor, ao passar uma mensagem pelo canal de comunicação ao receptor, essa mensagem sofre interferências e aí o sistema de comunicação acaba ficando distorcido e a mensagem não chega ao receptor de forma a ser entendida na sua completude. Então é importante que esse processo de comunicação entre emissor e receptor tenha sim a sua mensagem enviada, estabelecida por um código padronizado que seja reconhecido tanto pelo receptor quanto também pelo emissor. A partir do feedback, nós temos condição de avaliar se esse padrão está sendo bem utilizado e está trazendo resultados positivos para a organização. Esses elementos básicos garantem que a comunicação possa ser efetivada. Nada adiantaria, por exemplo, convidar um palestrante internacional que fará seu discurso em alemão caso a plateia local não compreenda o idioma. A mensagem a ser repassada aos receptores não guardaria um código comum. No nosso caso, a língua é o português, então precisamos de um emissor que possa comunicar também em português. Será preciso que o palestrante fale em português para que todos compreendam sua mensagem e a comunicação seja realizada na sua totalidade. Ou então que o receptor saiba do alemão para que essa mensagem seja transmitida com eficiência. Então, essa complexidade deve ser respeitada. Boa parte do sucesso das comunicações deve-se ao feedback. Ele faz a verificação da compreensão da mensagem enviada ao receptor. Emissor e receptores podem solicitar o feedback a qualquer momento. Ao longo da literatura sobre a comunicação, os autores são unânimes em afirmar que não existe comunicação 100% eficaz. Sempre haverá ruídos que acabam por deturpar a mensagem enviada e, sendo assim, foge do propósito inicial. Vários autores apresentam algumas fontes de ruídos que comprometem a comunicação. São elas: distrações físicas. Trata-se da poluição sonora ou visual. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, executar duas tarefas concomitantes, fazem com que a concentração não se fixe na mensagem enviada pelo emissor. Problemas de semântica. Má escolha ou uso incorreto das palavras, deixando assim a mensagem confusa ou de duplo sentido.
Diferenças culturais. As diversas culturas no Brasil expressam palavras diferentes com muitos significados. Por exemplo, a palavra macaxeira pode ser também mandioca ou aipim, conforme a região do país. A ausência de feedback. A falta de retorno na comunicação gera mensagens dúbias, comprometendo a veracidade das informações emitidas. Outro, efeito status. Subordinados podem filtrar as informações para torná-las mais positivas e decidir contar ao superior o que achar mais conveniente. Para evitar receber informações tendenciosas ou filtradas, as pessoas em cargos de status mais altos precisam criar confiança nas relações de trabalho com os membros de hierarquia inferior. Processar todos os ícones, selecionar as informações principais, organizar os dados e projetar toda a gama de mensagens torna o trabalho mais fatigante em termos mental. Nem sempre é possível assimilar a mensagem sem que esta guarde algum erro ou ruído. Exige das pessoas atenção e concentração no envio e recepção da mensagem durante o processo de comunicação. Oliveira deixa claro que, abre aspas, a comunicação humana sem dificuldades é absolutamente impossível, pois transmitimos mensagens de acordo com a nossa maneira de ser e de ver o nosso mundo. Os outros captam a partir de suas maneiras de ser e interpretam os mesmos fatos sob óticas diferentes. Fecha aspas. Acreditar que a comunicação é somente a transmissão de informações é uma maneira muito simples de ver esse processo. Então se faz necessário absorver essa capacidade de comunicar, levando em consideração os vários fatores que podem influenciar positivamente e negativamente o processo da comunicação nas organizações. Vimos até aqui a importância da comunicação dentro das organizações. Ela integra as pessoas, agiliza os processos, é a forma de interagir com os clientes e fornecedores, consumidores e funcionários. Nos dias de hoje, não há como não se comunicar com alguém de forma direta ou indireta. As tecnologias já invadiram os espaços corporativos e as pessoas já incorporaram essa tecnologia no seu cotidiano. Ao chegar ao escritório, a pessoa abre o e-mail, verifica as mensagens, verifica o fax, verifica também as mensagens por telefone, correspondência, então está tudo ali disponível para essa comunicação. Sobre as formas de comunicação, Robbins aborda as versões verbal, não verbal e proxêmica. Vamos entender cada uma delas. A comunicação verbal inclui as formas oral e escrita. Ter uma boa oratória, expressar-se com as palavras adequadas, não ter vícios de linguagem, manter a clareza e a objetividade do raciocínio para algumas pessoas é muito difícil. O mesmo vale para o momento de escrever. A comunicação verbal escrita exige do redator a adaptação ao leitor, ou seja, redigir de forma técnica e mais elaborada para um público direcionado, como também usar a linguagem coloquial quando o público sugere esta indicação. Algumas vezes, gestores se valem de uma linguagem muito técnica para um grupo de funcionários que não estão qualificados para compreenderem tal linguagem. Ou seja, a mensagem não mantém um código comum entre emissor e receptor. A comunicação não verbal é expressa através de gestos, mímicas, trejeitos corporais, onde não se faz necessário compreender a mensagem com o uso de palavras, mas sim com a linguagem corporal, tipo caretas, sinais, estalos de dedos e etc.
O cinema mudo marcou uma época em que as emoções dispensavam palavras, isso até 1920. Hard, com suas memoráveis personagens de O Gordo e o Magro, por exemplo, podem ilustrar esse tipo de comunicação. Nos ambientes empresariais, a comunicação não verbal se vale de sinais ou códigos padrão muito utilizados, como o código Morse, Braille, Libras e outros sinais convencionados pela necessidade do local de trabalho. Imagine, por exemplo, uma mina onde o trabalho é subterrâneo. As pessoas padronizam expressões com o rosto, mãos, braços, para que não precise falar em baixas condições de oxigenação. Já a comunicação proxêmica pode ser traduzida como desenho ou disposição das pessoas e objetos num determinado local de trabalho. Talvez o sinônimo para proxêmica seja layout. Pense nos seguintes exemplos. Se no ambiente de trabalho eu disponho as mesas dos funcionários uma frente à outra, eu vou propiciar a esses funcionários um melhor relacionamento interpessoal. Se eu identifico, por exemplo, na empresa, conflitos de ordem de relacionamento, é favorável que no layout eu coloque todos os funcionários no mesmo andar, distribuindo essas pessoas, esses funcionários, para que essas diferenças sejam diluídas. Outro exemplo, visualize um supermercado. A disposição das mercadorias não é feita de maneira aleatória, e sim observando os movimentos dos clientes. Guloseimas nas partes mais baixas, para que as crianças tenham acesso. Observe a padaria, observe o açougue, observe como as coisas são distribuídas e como que os clientes passam por esses ambientes, olhando aquilo que muitas vezes não têm interesse ou que não precisam. É interessante observar que o layout pode facilitar uma maior produtividade da empresa, porque proporciona ao ambiente uma sensação de bem-estar. Há muitas formas de aplicar as técnicas de comunicação no contexto corporativo. Mural, jornal interno, serviço de atendimento ao consumidor ou cliente, boletins, intranet, memorando, cartas. São os vários exemplos de comunicação interna dentro de uma organização. O importante é manter as pessoas a par do que ocorre. Estar bem informado dos procedimentos, inovações, mudanças, faz com que se estabeleça um clima de confiança entre as pessoas e suas tarefas. Mensagens ambíguas ou incompletas tendem a gerar ansiedade, contradição, fofocas, reações confusas ou algo similar. É fundamental estar atento ao que de fato as pessoas compreenderam da mensagem. A comunicação é um diferencial competitivo das empresas. Conseguir uma forma de executá-la próximo de um padrão de excelência é o grande desafio para os gestores e funcionários. O ouvir é imprescindível para o meu, para o desenvolvimento e sucesso pessoal de todos, seja lá o que você esteja fazendo dentro do mercado de trabalho nesta sociedade. Ouvir é essencial. Saber ouvir é uma necessidade cada vez maior neste mundo onde todos querem ser ouvidos. Em todo o processo de comunicação, o ouvir é um componente importante para promover a interação entre as equipes, pessoas e instituições. Então, podemos dizer que no processo de comunicação, o ato de ouvir sugere que o indivíduo pode ouvir parcialmente, que significa selecionar o que interessa e evitar o que considera constrangedor ou inadequado. Pressupor, fazer intervenção na mensagem do outro e, com isso, interferir naquele conteúdo que foi transmitido. E por último, deduzir,
que é tirar a conclusão do que lhe for mais conveniente. Quanto mais você desenvolver a habilidade de saber ouvir os outros, maior sua probabilidade de prestar atenção nas necessidades das pessoas que estão à sua volta. Pessoas que não sabem ouvir atentamente e ativamente não conseguem captar informações importantes ou obter o apoio das pessoas à sua volta. Ouvir com atenção significa compreender sem avaliar ou julgar os pontos de vista da outra pessoa. Ouvir é tão difícil quanto pensar no que se ouve, mas totalmente necessário. Devemos nos esforçar para ouvir posições contrárias às nossas. Devemos dar a chance para que o outro lado possa construir seu raciocínio e expor as justificativas às suas ideias. Somente dessa forma, podemos analisar melhor nossos próprios pontos de vista. E para isso é necessário a habilidade de empatia, que é tanto uma percepção quanto uma habilidade. Fink e Koren trazem algumas orientações que podem contribuir para a escuta ativa, ou seja, para que os outros entendam claramente as ideias da mensagem e possam tomar uma providência ou ação. A escuta ativa exige participação e não simplesmente ouvir e não ter a iniciativa de resolver o problema. São elas: demonstrar compreensão e apreço pelo significado e sentimentos que estão por trás das declarações dos outros. Não fazer julgamentos sobre o relato do outro. Usar da empatia e verificar a gravidade do assunto com a sensibilidade. Terceiro, criar um clima favorável, demonstrando aceitação e entendimento verbal e não verbal. Escutar os sentimentos e não apenas as palavras. É importantíssimo fazer uma observação dos gestos, tons de voz, postura corporal, movimento dos olhos e inclusive da respiração. Se a tarefa é complexa, a relação exige que a comunicação seja mais aberta, desprovida de julgamentos. O receptor deve estar mais atento para assegurar a compreensão e exatidão da mensagem. Se houver tensão ou conflitos pré-estabelecidos na relação, estes parâmetros devem ser mais ponderados. Talvez a chave para uma escuta ativa seja a disposição em querer ouvir. Buscar responder de forma mais adequada, respeitando os sentimentos manifestados, como também o conteúdo da mensagem. O princípio da reciprocidade incrementa a conexão interpessoal no que se refere a afeto, discriminação, ética, equidade, valores pessoais e etc. Para tal, é necessário praticar. Esperar que o receptor termine sua explanação para que o emissor possa fazer seu comentário. Saber ouvir é uma habilidade que pode ser desenvolvida desde que as pessoas se disponham para tal. O importante está em estabelecer uma forma de comunicação que gere integração e sinergia para as pessoas onde elas trabalham. Bem, chegamos ao nosso último tema. Vamos aprender sobre a ética nas relações. E como havia falado no início desta aula, para pensar empatia e comunicação dentro das organizações, se faz necessário saber sobre a ética. É possível ser ético sem ser moral e vice-versa? E principalmente, como a ética pode contribuir para que as relações interpessoais possam ser mais sinergéticas?
Ser ético é fazer algo que me beneficie e que, no mínimo, não prejudique o próximo. Longe vai o tempo em que as pessoas ou empresas apenas eram orientadas para o lucro, tentando maximizá-lo sem restrições, e em que sua eficiência produtiva se avaliava somente sobre a função do volume de riqueza que conseguiam acumular. Nos últimos anos, alterou-se profundamente a visão citada anteriormente, passando as empresas, primeiramente, por uma fase de compromisso ético diretamente relacionado com o cumprimento da lei. Não simplesmente para evitar a imposição de alguma sanção, mas também como um dever. Atualmente, a ética empresarial evoluiu, baseando-se na definição de regras e princípios genericamente aceitas no mundo dos negócios. As empresas tornaram-se mais conscientes das suas atividades e das suas responsabilidades, adotando posturas que visam maximizar os lucros sem prejudicar os restantes agentes econômicos e reforçando a ideia de que as empresas possam contribuir positivamente para a sociedade. Em suma, a ética empresarial fornece linhas mestras para um comportamento adequado, tanto em termos de formulação estratégica como para suas operações diárias. Uma abordagem ética é cada vez mais necessária tanto para o sucesso empresarial como para a imagem positiva de uma empresa. No segmento das pressões exercidas pelos consumidores que clamam por práticas de negócios eticamente responsáveis, são muitas as organizações que estão a optar por fazer um compromisso público através da formulação de códigos de conduta e práticas responsáveis. E, ao se comprometerem, são obrigadas a traduzir em ações os seus conceitos de responsabilização pessoal e empresarial. A ética na vida das empresas tem que ser compreendida, vivida e confundida em dois níveis. Como uma reflexão crítica das estratégias e táticas de uma organização em termos do contexto moral e do sistema de valores da sociedade em que a circunda. Como uma reflexão crítica do comportamento interno e da cultura de uma organização e do relacionamento entre os valores dos seus colaboradores, relativamente ao sistema de valores dessa mesma organização. A ética, como elemento crucial para a identificação dos relacionamentos humanos. O pensamento subjacente a uma empresa é representado pelos seus princípios. Os princípios éticos refletem os valores da empresa, determinando um contexto de valores em que a sociedade está inserida. Então, devemos pensar: o que é ética? A ética diz respeito à conduta humana e consiste em um ramo da filosofia. A ética se refere às intenções que orientam as ações. Vamos nos debruçar um pouco mais sobre esses conceitos. Está correto afirmar que alguns países não se preocupam com os problemas decorrentes do aquecimento global? Ou ainda, a fome, a doença, a miséria são dificuldades que somente os países subdesenvolvidos passam e vivem? Ou ainda, a sua promoção no seu setor pode privilegiar alguém? Os critérios utilizados estabelecem parâmetros fundamentados no desempenho profissional ou alguma forma de protecionismo? Essas perguntas nos fazemos e acompanhamos pelos meios de comunicação em geral. E na empresa, há um padrão ético a ser seguido? Se há este padrão, ele é divulgado. Mas as pessoas conhecem? Para isso, precisamos entender outro conceito fundamental:
A moral. O que é moral? Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. A ética segue algumas teorias dentro do campo da filosofia e se divide em duas grandes classes: deontológica e teleológica. A primeira, deontológica, estuda as regras de conduta, focando comportamentos específicos. Já a segunda, teleológica, foca as consequências do comportamento. A ética deontológica parte de princípios universais como honestidade, respeito, direitos humanos. Aqui, os fins não justificam os meios. Já a ética teológica se subdivide em egoísta e altruísta. O homem é motivado por seus próprios interesses, e quando estes interesses ultrapassam o direito de outros, chamamos de egoísta. A noção altruísta também visa o próprio interesse, mas deseja também uma recompensa por essa ação, uma recompensa ou prêmio, e considera o direito do outro. Então, um comportamento pode ser ético sem ser moral e vice-versa? O que é ser antiético? Quais comportamentos a pessoa deve ter? Essas questões caem na subjetividade humana, ou seja, o que é ético ou moral para uns pode não ser para outros. A empresa que tenha um comportamento ético significa que esse comportamento é considerado moralmente desejável pela sociedade ou grupo social com a qual essa empresa se alinha. É preciso ficar atento aos reducionismos quando se aborda questões éticas, pois a tendência é que cada pessoa foque o tema conforme sua concepção. A ética também estuda e trata a responsabilidade do comportamento moral. A decisão de agir numa determinada situação concreta é um problema prático-moral. Investigar se a pessoa pode ou não escolher e agir de acordo com a decisão que tomou é um problema teórico-ético, pois verifica a liberdade ou determinismo a qual nossos atos estão sujeitos. Se o determinismo é total e vem de fora para dentro, normas de conduta previamente estabelecidas a quais devemos nos ajustar, não há qualquer espaço para a liberdade, para a autodeterminação e, portanto, para a ética. Ganhos e benefícios. Possibilidade de construir uma cultura ética e profissional e empresarial verdadeira apropriada aos novos tempos. Harmonia e equilíbrio dos interesses individuais e institucionais. Satisfação e motivação dos colaboradores e melhoria de sua qualidade de vida integral. Fortalecimento das relações da empresa com todos os agentes envolvidos direta ou indiretamente em suas atividades. Melhoria da imagem e da credibilidade da empresa e de seus negócios. Melhoria da qualidade e resultado positivo nas realizações empresariais. São várias das respostas que a empresa pode ter dentro de um comportamento ético que direciona as ações dos seus colaboradores. O tema ética nas relações interpessoais ainda tem muito a ser discutido pela sociedade, para se estabelecer valores comuns e respeito ao próximo.
As empresas devem buscar criar espaços de discussão para que a lucratividade, produtividade, o mercado, a tecnologia não negligenciem as questões dos direitos humanos, das relações de trabalho, da anticorrupção e meio de ambiente. O ser humano deve valer muito mais do que qualquer intenção de lucro. Caros cursistas, chegamos ao final da nossa aula de hoje e também finalizamos o conteúdo da nossa disciplina, Psicologia nas Relações Humanas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assimilado todo o conteúdo. É importante que vocês não deixem de levar em consideração a relação pessoa e empresa. Uma relação não só de comunicação, mas também de interação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.